Olá, eu sou Priscila e na lição de hoje vamos falar de casos de uso. O objetivo dessa lição é explicar o que é caso de uso, falar sobre o diagrama de casos de uso e explicar como identificar e descrever um caso de uso. Mas o que é um caso de uso? Todo software deve ter um comportamento em resposta a eventos promovidos por seus usuários ou promover eventos que façam esses usuários agirem. Uma solução para especificar o comportamento associado a essa funcionalidade é por meio da descrição de casos de uso do software pelos seus usuários, denominados atores, na terminologia de quem define seu padrão AUML. AUML é uma linguagem de modelagem aberta que permite que desenvolvedores visualizem os produtos de seu trabalho em diagramas padronizados. Ela é uma notação independente de processos. Não é uma metodologia de desenvolvimento, o que significa que ela não diz o que fazer primeiro e em seguida ou como projetar um sistema, mas ela auxilia a visualizar o seu desenho e a comunicação entre objetos. Um caso de uso é um conjunto de passos que descreve um cenário principal e possíveis diferentes cenários alternativos para um ator alcançar um objetivo com o uso do sistema. Como todo requisito funcional, o caso de uso não entra no mérito de como o comportamento descrito será mapeado em diferentes componentes em uma arquitetura de hardware e software ou como este será implementado em uma linguagem de programação. Ainda que sua identificação e detalhamento sejam influenciados por decisões prévias de arquitetura. Ele, portanto, descreve o que o software deve fazer e não como ele deve fazê-lo em uma perspectiva de projeto ou implementação. A especificação de requisitos funcionais em um ambiente que se utiliza do método de casos de uso é composta por diagramas de casos de uso, descrição dos atores e especificação dos casos de uso. O diagrama de casos de uso demonstra as funcionalidades do software que atenderão às necessidades do usuário. Ele representa graficamente os casos de uso como uma unidade de função para o produto em análise. Ele representa graficamente os casos de uso, os papéis que os usuários desempenham nesses casos de uso, denominados atores por esse motivo, e a inter-relação entre esses elementos. Ele deve demonstrar as funcionalidades que atenderão às necessidades do usuário, apoiando na verificação e validação, e também deve possibilitar a reformulação parcial ou total do diagrama com o mínimo de esforço. Aqui temos os elementos básicos de um diagrama de casos de uso. Primeiro, temos o ator, que representa uma pessoa ou um grupo de pessoas que desempenha um papel ao interagir com o software. Pode ser também qualquer coisa que interage com o software com a finalidade de cumprir um objetivo. Exemplos desses outros atores são outros sistemas ou dispositivos, e o seu símbolo é um boneco palito. Temos também o caso de uso, que representa uma funcionalidade que atende a um ou mais requisitos do cliente. Como o nome, sugere-se usar um verbo no infinitivo com um complemento, por exemplo, incluir cliente. O seu símbolo é uma elipse com o seu nome no interior. Os casos de uso podem opcionalmente estar envolvidos por um retângulo que representa os limites do sistema. Fim, temos o relacionamento. Um ator interage com o caso de uso e isso é representado por um relacionamento. Os casos de uso também podem se relacionar entre si. O seu símbolo é uma linha reta ou uma seta. Agora veremos como são os relacionamentos nos casos de uso. A associação entre um ator e um caso de uso é denominada relacionamento de comunicação. Nessa relação, distinguem-se. Um ator é dito como ativo quando este inicia ou dispara a execução do caso de uso. A seta no relacionamento de comunicação aponta para o caso de uso, como por exemplo no diagrama, onde o ator funcionário tem um caso de uso ao gerar o relatório. Um ator é dito como passivo quando o caso de uso não é iniciado pelo ator e ele reage a uma provocação do software que inicia a comunicação. No relacionamento de comunicação aponta para o ator. Exemplos comuns são notificações e alarmes, como por exemplo no diagrama, onde o caso de uso emitir aviso de cobrança inicia a comunicação com o cliente, que é o ator passivo nessa situação. Existem tipos especiais de relacionamentos entre os elementos de um diagrama de caso de uso. São eles: generalização ou especialização.
Se há um comportamento comum, geral, compartilhado por diferentes casos de uso de um mesmo tipo, então identifica-se um caso de uso único para esse fim, ao invés de ter esse comportamento descrito várias vezes. A esse caso de uso se dá o nome de caso de uso de generalização. Ao estabelecer um relacionamento entre um caso de uso descrevendo determinada especialização ao caso de uso de generalização, indica-se que o primeiro deve herdar o comportamento descrito pelo último. No diagrama, se representa esse tipo de relacionamento por uma seta de ponta fechada, partindo do caso de uso de especialização em direção ao caso de uso de generalização. É importante lembrar que a generalização envolve conceitos de orientação a objetos. Temos também a extensão. Se há um cenário alternativo comum para diferentes casos de uso, ou então parte de um cenário alternativo que também seja comum entre diferentes casos de uso, então cabe descrever esse comportamento comum e opcional por meio de um caso de uso de extensão. Por exemplo, o comportamento associado ao adiar um pagamento é compartilhado como parte de um cenário alternativo de diferentes casos de uso. Então, ele é identificado e descrito como um caso de uso em si e se estabelece um relacionamento de extensão entre ele e os demais estendidos por ele. No diagrama, um relacionamento de extensão é representado como uma seta pontilhada que se origina no caso de uso de extensão em direção ao caso de uso base por ele estendido. Na inclusão, se há uma sequência de passos comuns e de observação obrigatória em diferentes cenários, então ela deve ser descrita como uma unidade em um caso de uso de inclusão especificamente para esse fim. Por exemplo, tanto para marcar consulta quanto para pedir remédio, há uma série de passos em comum para procurar registro do paciente. No diagrama, o relacionamento é representado com uma seta pontilhada que se origina no caso de uso base em direção ao caso de uso incluído. O relacionamento de extensão, assim como o de inclusão, só podem ser usados entre casos de uso. A generalização ou especialização pode ser usada entre dois casos de uso ou entre dois atores, mas não entre um ator e um caso de uso. Veremos agora os cenários. A especificação de um caso de uso é basicamente a descrição dos cenários que o compõem. Um cenário corresponde a diferentes passos que se desdobram a partir de um evento que inicia o caso de uso e das condições que afetam como ele deve se comportar. A descrição de um cenário explora como e quando um caso de uso começa, quando o caso de uso interage com os atores e quais dados eles trocam entre si, quando o caso de uso referencia ou armazena os dados, como e quando o caso de uso termina. A descrição de um cenário não aborda aspectos da interface gráfica com o usuário, da plataforma de hardware ou software, ou qualquer outro requisito não funcional. Iremos falar agora da especificação de casos de uso. Sobre o detalhamento de um caso de uso, cada um deve ter o seu comportamento descrito em um documento ou em uma ferramenta de gerência de requisitos. A OML não estabelece um padrão para esse fim. Deve-se estabelecer um modelo que melhor atenda às características do contexto em que o método será utilizado. Independentemente de um modelo em particular, ele deve atender às necessidades de informação relacionadas a seguir. O nome do caso de uso, uma breve descrição com resumo lógico do comportamento daquele caso de uso, os atores que interagem com o software em análise no caso de uso descrito, as pré-condições necessárias ao início do caso de uso e as pós-condições que se esperam ao seu término, a sequência de passos que descreve o fluxo principal com o intercâmbio de informação entre o usuário e o software é que descreve os requisitos de armazenamento associados, diferentes sequências de passos organizadas em cenários alternativos que descrevem fluxos alternativos e de exceção, e a descrição das regras de negócio que se aplicam, ou preferencialmente a referência às regras de negócio descritas em um espaço especificamente para esse fim, já que as regras de negócio são potencialmente compartilhadas porque aplicam-se a diferentes passos de diferentes cenários e casos de uso. Aqui temos um exemplo de especificação de casos de uso, que se chama marcar consulta. Primeiramente, temos a descrição, que nesse caso este caso de uso permite que um paciente ou atendente marque uma consulta médica. Em seguida, temos os atores, que serão paciente e atendente. A terceira seção é formada pelas pré-condições. Nesse caso, para o paciente, este precisa estar logado no sistema com o perfil paciente. Para o atendente, ele precisa estar logado com o perfil atendente.
E na seção seguinte temos as pós-condições, que nesse caso será a consulta marcada. Agora, iniciamos a seção de fluxo de eventos. Primeiramente, temos o fluxo principal. Para esse caso de uso, temos os passos. O fluxo de eventos principal se inicia quando um usuário paciente ou atendente entra no sistema e faz login. Em seguida, o sistema apresenta ao ator os dados do paciente que terá a consulta marcada. Nesse caso, os dados que serão apresentados serão nome do paciente, CPF, endereço, telefone e plano de saúde. O ator informa o nome do médico e um período de datas em que se deseja marcar a consulta. O sistema exibe todos os horários disponíveis e ocupados para realizar o agendamento de consulta para o médico informado. O ator seleciona o horário desejado e confirma a marcação. E, por fim, o sistema marca a consulta. A segunda etapa dos fluxos é o fluxo alternativo. Nesse caso, temos apenas um fluxo alternativo, que é o atendente marcando uma consulta para um paciente. O sistema apresenta ao ator o formulário para pesquisa de pacientes cadastrados. O ator informa o CPF do paciente que terá a consulta marcada e o sistema retorna para o passo 2 do fluxo principal. Por fim, temos os fluxos de exceção. Para esse caso de uso, temos dois fluxos de exceção. O primeiro é o atendente não informa ao paciente que será atendido. O sistema exibe a mensagem "Favor informar um paciente já cadastrado" para marcar a consulta e o sistema retorna para o passo 2 do fluxo. E o segundo fluxo de exceção é o ator não seleciona um médico. Nesse caso, o sistema retorna a mensagem "Selecione o médico" e retorna para o passo 2 do fluxo principal. Temos aqui um exemplo de diagrama de casos de uso de um sistema para a clínica. No diagrama, podemos identificar os atores, os casos de uso e os seus relacionamentos. O termo fluxo também é usado para designar um cenário. Uma diferença entre os dois termos é que os cenários são subdivididos em dois tipos, enquanto os fluxos são subdivididos em 3 tipos. São eles, primeiramente, o principal ou básico, que é a descrição dos passos que reflete um único cenário para atingir o objetivo do caso de uso, sem qualquer consideração para com possíveis falhas. Ele é o chamado caminho feliz, um curso típico de eventos, um fluxo normal. Temos também o alternativo. Esse fluxo cumpre o papel de complementar o cenário principal com fragmentos de fluxos que apresentam um comportamento esperado sob condições alternativas, como exceções, por exemplo, que podem ocorrer no seguir o cenário principal. Por fim, temos o fluxo de exceção. No caso do uso do termo fluxo, há um tipo de cenário alternativo denominado fluxo de exceção, especificamente para descrever o comportamento associado às condições de exceção. A seta reta na figura representa o fluxo básico de eventos e as curvas representam trajetos alternativos em relação ao normal. Alguns trajetos alternativos retornam ao fluxo básico de eventos e outros terminam o caso de uso. Os fluxos básicos e alternativos devem ser estruturados em passos ou subfluxos. Ao fazer isso, seu principal objetivo deve ser a legibilidade do texto. Um subfluxo deve ser um segmento do comportamento do caso de uso que tenha uma finalidade clara e seja atômico, no sentido de que ou são feitas todas as ações descritas ou nenhuma delas. Você pode necessitar ter diversos níveis de subfluxos, mas evite isso se você puder, pois isso torna o texto muito mais complexo e mais difícil de compreender. Agora veremos como identificar e descrever um caso de uso. A identificação de um caso de uso deve inicialmente ser feita no nível de objetivo do usuário, podendo haver casos de uso abordando objetivos de subfunção relacionados a casos de uso de inclusão, extensão ou generalização. A descrição do caso de uso deve prever os cenários relativos à avaliação das condições que se apliquem, contudo, sem descrever as regras de negócio associadas. Isso deve ser especificado à parte. Se uma ferramenta de gerência de requisitos é utilizada, então essa separação se torna irrelevante, já que a especificação do caso de uso passa a ser um simples relatório e não um repositório centralizado da informação. E qual a importância do caso de uso? Com a informação organizada em um modelo funcional baseado em casos de uso, se fornece informação para trabalhar em 3 áreas muito importantes em projetos. Primeiramente, definição de requisitos. Geralmente, novos casos de uso geram novos requisitos conforme o sistema vai sendo analisado e modelado. Comunicação com os clientes.
Por ser simples, a sua compreensão não exige conhecimentos técnicos, portanto, o cliente pode entender muito bem o diagrama, o que facilita a comunicação da equipe técnica com os clientes. E, por fim, a geração de casos de teste. A junção de todos os cenários para um caso de uso pode sugerir uma bateria de testes para cada cenário. Nesta lição, vimos que um caso de uso é um conjunto de passos que descreve um cenário principal e alternativos para que o autor alcance o seu objetivo, que ele descreve o comportamento e não como será implementado, e vimos também os elementos que compõem o diagrama de casos de uso e a estrutura da especificação de um caso de uso. Quero agora convidá-lo a realizar os exercícios de fixação dos assuntos aqui discutidos e que também interaja com nossa equipe de tutores no fórum de discussão desse tópico, seja para tirar dúvidas ou obter mais informações sobre o tema. Estamos sempre à disposição para te ajudar. Muito obrigada e bom estudo!